Oi, eu sou a Grazi. Se essa voz te alcançar entre um suspiro e um sonho, se inscreve e curte. Aqui, as palavras sabem esperar com calma. O mistério da aliança desaparecida. A névoa matinal ainda pairava sobre os jardins da propriedade Ashford, quando chegamos para investigar o que se tornaria conhecido como o caso da aliança desaparecida. Era uma manhã de sábado, particularmente fria para junho, e eu havia sido despertado às 6 horas por uma mensagem urgente de Lord Pemberton, solicitando a presença imediata de meu companheiro, o renomado investigador Aldrich Vance. Encontrei Vance já vestido e examinando mapas da região com sua lupa característica. Ah, Dr. Morrison, disse ele sem erguer os olhos. Espero que tenha tomado um bom café da manhã. Temos pela frente o que promete ser um caso bastante intrigante. A propriedade dos Pemberton erguia-se majestosa contra o céu cinzento, suas torres góticas perfuradas por janelas que brilhavam como olhos dourados na luz matinal. Jardins meticulosamente aparados se estendiam em todas as direções, pontilhados por fontes de mármore e pavilhões ornamentados onde, em algumas horas, 200 convidados se reuniriam para celebrar o casamento mais aguardado da temporada social. Lord Pemberton nos recebeu no hall principal. Um homem alto, de 60 anos, cujos cabelos grisalhos e postura aristocrática não conseguiam ocultar o desespero em seus olhos azuis. Vance, Dr. Morrison, agradeço imensamente por terem vindo tão rapidamente, disse ele, conduzindo-nos através dos corredores forrados com retratos ancestrais. O que aconteceu é absolutamente inexplicável. O escritório de Pemberton era um santuário de mogno e couro, com estantes que se erguiam até o teto alto, repletas de volumes encadernados em ouro. Uma lareira de mármore dominava uma das paredes, sobre a qual pendia um retrato de uma mulher jovem e elegante, a falecida Lady Pemberton, presumivelmente. A aliança da família, começou Pemberton, dirigindo-se a um cofre embutido na parede atrás de sua escrivaninha. É uma peça única. Foi forjada em 1642 para o casamento do primeiro Lord Pemberton com Lady Catherine Ashford. Desde então, tem sido usada por todas as noivas da família. Vance examinou o cofre com interesse. Era uma peça impressionante com fechadura de combinação complexa e placas de aço polido. Descreva-me a joia, por favor. Ouro branco de 18 quilates, respondeu Pemberton, incrustado com 7 diamantes dispostos em formato de rosa. Mas o que a torna verdadeiramente especial são as gravações internas em latim. Amor victi omnia. O amor vence tudo. É avaliado em aproximadamente 15.000 libras, mas seu valor sentimental é incalculável. E quando foi vista pela última vez? Ontem à tarde, por volta das 5 horas. Vim aqui buscar alguns documentos e aproveitei para verificar se estava tudo em ordem. A aliança estava em sua caixa de veludo, exatamente como sempre. Vance encaminhou ao redor do cofre, examinando-o minuciosamente. Não há sinais de arrombamento. A fechadura não foi forçada. Quem conhecia a combinação? Pemberton suspirou profundamente. Apenas 5 pessoas. Eu mesmo, minha filha Isabelle, meu filho Charles, meu cunhado Geoffrey Whitmore e minha secretária particular, senhorita Margaret Thornfield. Interessante. E todos estes indivíduos estiveram na propriedade recentemente? Sim. Ontem à tarde houve uma reunião final para coordenar os preparativos do casamento. Todos estavam presentes, além do noivo, Lord Henry Ashford. Vance solicitou que fossem chamados, um por um, todos que tinham conhecimento da aliança. Enquanto aguardávamos, ele examinou cada centímetro do escritório com sua lupa, fazendo anotações em seu caderno de couro. Dr. Morrison, disse subitamente, observe essas pegadas no tapete persa. Há pelo menos 6 conjuntos diferentes de marcas, algumas mais recentes que outras. A primeira a ser interrogada foi a noiva, Isabelle Pemberton, uma jovem de 22 anos, alta e graciosa, com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes que brilhavam de lágrimas contidas. Vestia um roupão de seda branca sobre o que seria em algumas horas o seu vestido de noiva. Senhorita Pemberton,
disse Vance gentilmente. Compreendo que este deve ser um momento terrível para a senhora. É mais do que terrível, Sr. Vance, ela respondeu, a voz tremendo. A aliança representa 300 anos de tradição familiar. Cada mulher da nossa linhagem a usou no dia de seu casamento. Sem ela, sinto como se estivesse traindo todas as gerações anteriores. E quando foi a última vez que a viu? Há 2 semanas, quando o papai me mostrou pela primeira vez. Ela era absolutamente deslumbrante. Os diamantes captavam a luz de uma forma quase mágica. Vance fez algumas anotações. A senhorita mencionou a alguém sobre a localização da aliança? Isabelle hesitou. Apenas ao Henry, meu noivo. Estávamos tão ansiosos. Ele queria vê-la, mas papai disse que seria azar mostrar antes do casamento. Em seguida, foi a vez de Charles Pemberton, irmão da noiva. Um jovem de 25 anos, notavelmente pálido e nervoso, que não conseguia manter as mãos paradas enquanto falava. Charles? Disse Vance observando atentamente. Seu pai mencionou que você conhecia a combinação do cofre. Sim, desde os 18 anos. É uma responsabilidade familiar. Suas mãos tremiam ligeiramente. Mas eu jamais pensaria em... Não. Ninguém está fazendo acusações, interrompeu Vance suavemente. Apenas estabelecendo fatos. Você tem visitado o escritório recentemente? Charles desviou o olhar algumas vezes. Tenho questões financeiras que discuto com o papai. Que tipo de questões? Um longo silêncio. Dívidas de jogo, mas eu jamais roubaria da família. Vance acenou compreensivamente. Qual o valor das suas dívidas atuais? Aproximadamente 12.000 libras. Dr. Morrison e eu trocamos olhares significativos. Era uma quantia substancial, quase equivalente ao valor da aliança. Jeffrey Whitmore foi o próximo. Um homem de 50 anos, bem vestido e confiante, com um bigode grisalho cuidadosamente aparado. Era irmão da falecida Lady Pemberton e comerciante de joias aposentado. Jeffrey? Disse Vance. Sua experiência com joias certamente lhe permite avaliar com precisão o valor da aliança. Whitmore sorriu. Certamente. É uma peça extraordinária. Trabalho de ourivesaria excepcional para o século XVII. Os diamantes são de qualidade superior, provavelmente extraído das minas da Índia. E você o examinou recentemente? Há algumas semanas, quando o Pemberton me pediu para providenciar um seguro adicional para a cerimônia. Precisava de uma avaliação profissional. Vance se inclinou para a frente. Durante este exame, você notou algo particular sobre a peça? Bem, além da qualidade excepcional dos materiais, as gravações internas, trabalho muito delicado, quase imperceptível a olho nu. Você mencionou estas gravações a alguém? Whitmore pareceu surpreso. Não creio que sim. Por que faria tal coisa? A próxima foi a senhorita Margaret Thornfield, secretária da família há 15 anos. Uma mulher de 40 e poucos anos, de aparência modesta, mas inteligente, que evitava contato visual direto. Senhora Thornfield, disse Vance. Você tem acesso ao escritório diariamente? Sim, senhor. Cuido da correspondência de Lord Pemberton e organizo seus compromissos. E você conhece a combinação do cofre há quanto tempo? Lord Pemberton confiou-me a combinação há 5 anos, quando comecei a cuidar de documentos importantes. Vance notou que suas mãos, embora bem cuidadas, apresentavam pequenos calos nas pontas dos dedos. A senhorita tem algum conhecimento sobre joias? Margaret hesitou. Meu irmão é joalheiro. Aprendi algumas coisas ao longo dos anos. E onde trabalha seu irmão? Em Londres. Tem uma pequena oficina em Hatton Garden. Finalmente foi interrogado Lord Henry Ashford, o noivo. Um homem jovem e atlético de 28 anos, com cabelos loiros e olhos azuis, visivelmente angustiado pela situação. Lord Ashford? Disse Vance. Compreendo que deve ser o pior momento possível para tal ocorrência. É devastador, respondeu Henry. Isabelle está inconsolável. Ofereci minha aliança e de minha família como substituta, mas ela insiste que não seria a mesma coisa. E você sabia da existência da aliança antes de ontem?
Isabelle mencionou que usaria uma joia de família, mas eu não conhecia detalhes, até que Lord Pemberton nos falou sobre ela durante uma reunião ontem. E qual foi sua impressão? Fiquei impressionado com sua história e beleza. Lord Pemberton mostrou-nos uma fotografia da peça. Após os interrogatórios, Vance e eu nos retiramos para o jardim para discutir nossas impressões. Os preparativos para o casamento continuavam ao nosso redor. Jardineiros arranjando flores, criados polindo pratas, músico afinando os instrumentos. Então, Dr. Morrison, Disse Vance acendendo seu cachimbo. que impressões você formou? Charles Pemberton claramente tem motivos financeiros, respondi. 12.000 libras é uma dívida considerável. É verdade. E Geoffrey Whitmore possui conhecimento especializado para avaliar e vender a peça discretamente. Mas a secretária também me pareceu nervosa, e o fato de ter um irmão joalheiro é suspeito. Vance assentiu lentamente. Todos têm motivos e oportunidade, mas há algo que me incomoda. Ele parou de caminhar subitamente. Dr. Morrison, você notou alguma inconsistência nos depoimentos? Revisei mentalmente as conversas. Geoffrey Whitmore mencionou as gravações internas, mas disse que não falou sobre elas para ninguém. Exato. E o que mais? Pensei mais profundamente. Margaret Thornfield evitava contato visual, mas suas mãos sugeriam trabalho manual fino. Muito bem observado, mas há outro detalhe crucial. Vance parou e me encarou. A combinação do cofre foi alterada há 3 dias, mas apenas uma pessoa foi informada dessa mudança. Retornamos ao escritório onde Vance examinou novamente o cofre e seus arredores. Usando sua lupa, ele estudou cada superfície, cada objeto, cada possível pista. Dr. Morrison, observe este pó fino na borda do cofre. Disse ele, coletando uma pequena amostra em um envelope. Estas fibras quase invisíveis presas na fechadura. E então se dirigiu à janela e examinou cuidadosamente o parapeito e as plantas decorativas. Interessante. Muito interessante. O que encontrou, Vance? Paciência, meu caro doutor. Primeiro preciso confirmar uma teoria. Ele solicitou que fossem trazidos todos os objetos decorativos do escritório. Vasos, porta-retratos, ornamentos diversos. Cada item foi examinado meticulosamente. Foi ao examinar um vaso de porcelana chinesa no parapeito da janela que Vance sorriu pela primeira vez naquele dia. Dr. Morrison, este vaso foi movido recentemente. Observe as marcas d'água no mármore. Elas não correspondem à posição atual. Cuidadosamente ele retirou o vaso e examinou seu interior. E aqui temos uma pequena bolsa de veludo. Meu coração acelerou enquanto ele abria delicadamente a bolsa, revelando uma aliança deslumbrante que brilhava mesmo na luz difusa do escritório. Agora, Disse Vance, guardando cuidadosamente a aliança. vamos preparar uma pequena encenação. Ele instruiu Lord Pemberton a reunir novamente todos os suspeitos no escritório, mas a fazer uma declaração específica. Que a investigação havia encontrado pistas definitivas e que o culpado seria identificado dentro de 1 hora. Enquanto aguardávamos, Vance posicionou-se de forma a observar discretamente as reações de cada pessoa. Eu notei que Margaret Thornfield parecia particularmente ansiosa, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela tentava manter a compostura. Há mais uma coisa que preciso verificar. Murmurou Vance, aproximando-se discretamente da secretária. Senhora Thornfield, poderia me ajudar com alguns documentos? Preciso de sua expertise em caligrafia. Ela mostrou-lhe algumas cartas antigas, observando atentamente enquanto ele as examinava. Foi então que notei. Suas mãos, ao segurar os papéis, revelaram pequenas marcas escuras nas pontas dos dedos, consistentes com o manuseio de materiais preciosos. Às 2 horas da tarde, quando a cerimônia deveria começar e os convidados já aguardavam nos jardins, Vance reuniu todos os suspeitos no escritório pela última vez. Damas e cavalheiros, Começou ele com sua voz carregada de autoridade que eu aprendera a reconhecer. o ladrão da aliança Pemberton está nesta sala.
Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. O crime foi cuidadosamente planejado, mas o criminoso cometeu vários erros pequenos que juntos revelam sua identidade. Vance caminhou lentamente pela sala. Primeiro, havia o conhecimento necessário. O ladrão precisava saber não apenas a combinação do cofre, mas também quando ele havia sido alterado. Ele parou diante de cada pessoa. Segundo, era necessário acesso discreto ao escritório e tempo suficiente para encontrar um esconderijo temporário para a joia. Terceiro, Continuou. o ladrão precisava de conhecimento sobre joias para compreender verdadeiramente o valor do que estava roubando. Charles Pemberton estava visivelmente nervoso. Jeffrey Whitmore mantinha uma expressão neutra. Margaret Thornfield evitava qualquer contato visual. O erro fatal Disse Vance, dirigindo-se diretamente à secretária. foi mencionar detalhes sobre a aliança que apenas alguém que a tivesse examinado intimamente poderia conhecer. Margaret empalideceu. Senhorita Thornfield, quando descreveu a aliança há algumas horas, você mencionou as gravações internas em latim. Mas essa informação nunca foi compartilhada publicamente. Como poderia conhecer este detalhe sem ter manuseado a peça recentemente? A sala permaneceu em silêncio absoluto. Além disso, Continuou Vance. suas mãos mostraram sinais claros de trabalho com metais preciosos. As pequenas marcas escuras que observei são consistentes com o manuseio de joias antigas. Margaret Thornfield finalmente ergueu os olhos e neles havia lágrimas. E, finalmente, Disse Vance, segurando a aliança. a joia foi encontrada escondida no vaso de porcelana do parapeito, um local que apenas alguém com acesso diário ao escritório escolheria, esperando uma oportunidade para removê-lo da propriedade após a confusão do casamento. Margaret Thornfield desmoronou completamente. Entre soluços, ela confessou tudo. Eu não queria fazer isso, disse ela, de voz quebrada. Meu irmão está muito doente e precisa de uma operação cara em Londres, e eu não tinha como pagar. E quanto custa essa operação? Perguntou Vance gentilmente. 8.000 libras. Pensei que ninguém notaria até depois da cerimônia. Eu planejava devolver o dinheiro assim que conseguisse vendê-la. Lord Pemberton, que havia permanecido em silêncio, aproximou-se da secretária. Margaret, você trabalha para nossa família há 15 anos. Por que não me procurou? Como poderia pedir uma quantia tão grande? Você já foi tão generoso comigo ao longo dos anos. E como planejava vender a peça sem levantar suspeitas? Perguntou Vance. Meu irmão conhece compradores discretos, pessoas que fazem poucas perguntas sobre a procedência das joias antigas. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos na sala. Lord Pemberton, em vez de chamar a polícia imediatamente, pediu alguns minutos para falar a sós com Margaret. Vance e eu nos retiramos para o hall, onde ele acendeu novamente seu cachimbo. Um caso intrigante, Dr. Morrison. Crime movido por desespero, não por ganância. Você acha que Pemberton apresentará queixa? Observemos. 20 minutos depois, fomos chamados de volta ao escritório. Margaret Thornfield ainda chorava, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Esperança. Senhor Vance, Dr. Morrison, Disse Lord Pemberton. decidi não apresentar queixa contra a senhorita Thornfield. Vance arqueou uma sobrancelha. Interessante decisão. Em vez disso, vou apresentar-lhe o dinheiro necessário para a operação do seu irmão, que será descontado gradualmente do seu salário ao longo dos próximos anos. Margaret tentou falar, mas as palavras não saíam entre lágrimas de gratitude. Há uma condição, Continuou Pemberton. ela deve acompanhar pessoalmente o transporte da aliança para Londres, para a operação de seu irmão. Quero que ela veja que há maneiras honestas de resolver problemas. 1 hora mais tarde, Isabelle Pemberton caminhava pelo corredor da capela, improvisada nos jardins.
radiante em seu vestido de seda branca, a aliança ancestral brilhando em seu dedo. A cerimônia foi perfeita. O sol havia finalmente aparecido entre as nuvens, iluminando os jardins com uma luz dourada. Lord Henry Ashford aguardava no altar com um sorriso que não conseguia conter. E quando Isabelle chegou ao seu lado, ele sussurrou algo que a fez curar e sorrir. O reverendo Dr. Whitfield conduziu a cerimônia com sua voz solene habitual. Henry aceita Isabelle como sua legítima esposa para amá-la e protegê-la, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a vida os separe? Aceito, respondeu Henry com sua voz firme e clara. Isabelle aceita Henry como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a vida os separe? Aceito, ela respondeu com sua voz tremendo de emoção. Quando chegou o momento da troca de alianças, a joia ancestral foi colocada no dedo de Isabelle com toda a solenidade que 300 anos de tradição mereciam. Vence e eu observamos da varanda enquanto os recém-casados recebiam os cumprimentos dos convidados. Margaret Thornfield estava entre a multidão, com um sorriso tímido, mas genuíno no rosto. Mais um mistério resolvido, comentei. Sim, respondeu Vence soprando a fumaça do seu cachimbo. Mas este caso me lembrou de algo importante, Dr. Morrison. E deu uma risadinha de lado. Às vezes, os crimes mais desesperados nascem não da maldade, mas do amor por aqueles que nos são caros. 2 semanas depois, recebemos uma carta de Margaret Thornfield informando que a operação do seu irmão havia sido um sucesso completo. Ela havia retomado suas funções na casa dos Pemberton e anexou uma fotografia do irmão convalescendo em um hospital londrino, sorrindo pela primeira vez em meses. Isabelle e Henry passaram sua lua de mel na França e a aliança continuou sua jornada através de gerações, carregando agora não apenas tradição de 3 séculos, mas também uma nova história sobre perdão, compaixão e segundas chances. Vence guardou este caso em seus arquivos com uma anotação especial. Prova de que nem todos os crimes precisam terminar em tragédia e que a verdadeira justiça, às vezes, vem da misericórdia. A aliança dos Pemberton continua a ser usada por futuras gerações, cada uma adicionando sua própria história ao legado da joia, e em uma pequena oficina em Hatton Garden, um joalheiro recuperado trabalhava com mãos firmes novamente, criando peças belas para celebrar o amor de outras pessoas, sabendo que sua vida havia sido salva não apenas pela medicina, mas pela bondade inesperada de estranhos que se tornaram família. A música da celebração continuou até altas horas daquela noite, ecoando através dos jardins de Ashford, como uma sinfonia de alegria que celebrava não apenas a união de 2 pessoas, mas a prova de que mesmo nos momentos mais sombrios, a humanidade pode prevalecer sobre a desesperança.